Olá, nós estamos iniciando aqui uma transmissão bastante importante para a cidadania e também para o desenvolvimento do nosso país. Uma transmissão contínua até que nós tenhamos uma solução para o Código Florestal Brasileiro, que diz respeito a todas as pessoas desse país. Todos nós estamos ligados a essa questão e por esse motivo, então, acho que essa ação de cidadania vai nos ajudar a entender melhor e a conversar um pouco com pessoas que entendem do Código para que a gente possa também formar a nossa própria opinião a respeito desse assunto. Cada um de nós, desenvolvendo o seu espírito crítico, que a gente possa decidir de um lado, de outro, etc. E mais do que isso, se você formar o seu próprio espírito a respeito do Código, a sua própria opinião, eu até sugiro o seguinte: quem vai decidir agora é o Senado da República do Brasil, uma vez que ele já foi aprovado na Câmara. Você lembra do nome do seu senador? Você sabe que o seu estado, não importa onde você esteja nos vendo agora, tem 3 senadores. E nós elegemos os 3 senadores. E para a gente mandar um recadinho para eles, para que eles fiquem atentos ao Código Florestal, já que eles vão opinar sobre isso, é facílimo. A gente escreve o nome do senador, @senado.gov.br. Você que está nos vendo através da internet sabe que tira isso de letra. Então bota lá o nome do senador, @senado.gov.br, e manda lá um recadinho para ele. Manda o que você pensa a respeito do Código Florestal Brasileiro, né, e como você acha que ele deveria votar, porque afinal de contas, o Brasil é uma república representativa e esse pessoal que está lá em Brasília, são 81 senadores, eles estão nos representando. Então é bom que eles saibam o que nós, que somos a base, pensamos a respeito disso, para que eles possam refletir lá. Para não acontecer o que houve na Câmara, né? Onde teve 410 votos favoráveis à aprovação do Código, e eu vi uma pesquisa da Folha de São Paulo dizendo que 80% da população é contra. Então significa o seguinte: esse pessoal simplesmente legisla de costa para a população, de costa para o público, de costa para nós, que somos eleitores e que somos o contribuinte e mantemos tudo isso aí funcionando. Então, para que isso não se repita no Senado, eu sugiro, então, é apenas uma sugestão, obviamente, que você mande lá um recadinho para o seu senador. Pode mandar para os 3 senadores do seu estado, se mandar para outro estado também vale. Bom, mas nessa nossa conversa eu tenho aqui 2 entrevistados, que são as pessoas que devem falar, não sou eu. Está aqui o João Paulo Capobianco, quem a gente já conhece há muito tempo. O João Paulo é diretor do Instituto Democracia e Sustentabilidade, vai participar conosco às 24 horas? Não. Eu vou estar ligado 24 horas. Agora, se eu ficar aqui 24 horas, ninguém vai aguentar essa transmissão. Tá certo. E também aqui está ao meu lado a promotora Cristina Godoy de Araújo Freitas, que é coordenadora da área do meio ambiente do Ministério Público do Estado de São Paulo. Doutora Cristina Godoy, muito obrigado também pela participação. Obrigada, eu que agradeço. Bom, João Paulo, vamos explicar para o pessoal o seguinte: afinal de contas, o que vai acontecer com o projeto do Código Eleitoral que foi aprovado na Câmara e agora chegou lá no Senado? O Código Florestal, ele teve uma tramitação de mais ou menos 2 anos na Câmara dos Deputados. Foi aprovado com muitos problemas. A leitura que nós fazemos é de que o Código, ele, na verdade, é um retrocesso. A nossa expectativa era de que ele avançasse, justamente porque nós estamos na era da questão ambiental, das mudanças climáticas. Então, a expectativa nossa, de todos nós, é que os deputados de agora, do 3º milênio, fossem mais esclarecidos para a questão ambiental do que aqueles do início do século XX, que aprovaram o primeiro Código Florestal e que é muito melhor do que esse agora, que foi aprovado. Você falou em retrocesso, onde é que está o retrocesso? Me aponta o retrocesso que tem. Olha, o que acontece, quando o Código Florestal foi aprovado em 1934, portanto há 77 anos atrás, o princípio do Código Florestal era o seguinte: as florestas são fundamentais para a qualidade de vida e para, principalmente naquela época, para a produção agropecuária. Naquela ocasião, Heródoto, os estudos mostram que a situação do desmatamento da Mata Atlântica, que já tinha sido dizimada no Nordeste em função da cana-de-açúcar, estava se alastrando na região Sudeste. O Rio de Janeiro estava literalmente sendo destruído, o Vale do Paraíba todo sendo desmatado a uma velocidade absurda, e o desmatamento chegou a São Paulo na virada do século XIX para o século XX. Então, naquela época, os registros históricos mostram que vários pensadores, pessoas líderes de opinião, começaram a se manifestar
muito preocupados com as consequências desse desmatamento predatório. Essa pressão veio evoluindo a ponto de se criar, então, de se editar em 1934, aprovado pelo Congresso Nacional, no governo Getúlio Vargas, o primeiro Código Florestal. E ele trouxe uma questão fundamental, quando ele declarou que as florestas são bem do povo brasileiro. Pertencem a todos. E a sua preservação é essencial para a proteção das qualidades, na época não se fala nem ambientais, mas da qualidade que permita a produção agropecuária prosseguir e proteção dos rios, combate à erosão, etc. Então ele criou a figura da proteção na propriedade privada. Esse que foi o grande lance de 1934. Ou seja, na propriedade rural, estabeleceu a proteção de 25% da cobertura florestal que existisse na propriedade. Além das chamadas florestas protetoras, de nascentes, águas, das encostas, que hoje nós conhecemos como áreas de preservação permanente. Então, foi isso que aconteceu. Só que o que aconteceu foi o seguinte: o código foi absolutamente desrespeitado. E ao longo da história, ele foi sendo aprimorado. Em 64, 65, melhor dizendo, houve uma nova edição de um novo código que não mudou os conceitos. Na verdade, apenas detalhou melhor, estabeleceu critérios mais claros para ver se agora, né, ele passar a ser respeitado. Não foi respeitado. Na década de 80, teve mais 2 projetos de lei para ajustar o projeto, né, e assim foi indo, né. Então, a lei florestal brasileira, ela existe nos termos que hoje estão colocados desde 1934. O que aconteceu foi uma evolução e um detalhamento para tornar mais eficaz a sua aplicação, né? Só que não foi cumprido. E nós chegamos agora, no 3º milênio, na virada do século, no século onde a questão ambiental é absolutamente central, seja para o desenvolvimento, seja para a sobrevivência da humanidade, em função das mudanças climáticas, e o Congresso, a Câmara dos Deputados, simplesmente quer passar uma borracha sobre o passado. Ou seja, infelizmente, o código não foi aplicado, e aqueles que não aplicaram, portanto, desmataram ilegalmente, receberão um prêmio. Receberão uma anistia absolutamente clara e ampla. E mais do que isso, fragiliza a proteção futura, porque permite que mesmo quem desmate a partir de agora, da nova lei, poderá compensar esse desmatamento no futuro numa situação extremamente favorável. Ou seja, ele passa uma borracha sobre as dívidas do passado e cria novas oportunidades e estimula o desmatamento para frente. Portanto, é um desastre do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista da própria produção agropecuária, né? E cabe ao Senado agora rever isso. Esse é o desafio que nós temos que enfrentar agora. Doutora Cristina, essas terras que estavam cobertas de florestas, e essas pessoas se apropriaram, de quem eram essas terras? Então, na verdade, como o Capobianco já falou, na verdade as florestas, elas cobriam, né, o território brasileiro e, em verdade, elas foram desmatadas e as pessoas foram se apossando das terras, né, até que a floresta acabou se tornando uma porcentagem muito pequena desse território, né, de tal forma que as pessoas quiseram transformar essas terras em terras produtivas para que então a floresta ficasse em segundo plano, né? E com a evolução acabou que se observou que essas florestas são imprescindíveis, né, para o desenvolvimento tanto da agricultura como de todos nós. Portanto, em verdade, eram florestas que cobriam todo o território nacional e que foram colocadas, espremidas e colocadas em pequenas porções, né, justamente para que pudessem ser colocadas numa situação de desenvolvimento. Essas terras eram terras públicas? Em princípio... Eu fui lá e queria a floresta. Aí Exato. eu vou lá e me aposto até, eu sou um poceiro,
Tem vários locais que ainda continuam essa situação, né, da questão agrária, especificamente, que continua nessa situação e que agora têm sido regularizadas por questões, por ações diversas, né, ou de um lado ou de outro, ou seja, ou através de ações, por exemplo, de uso capião, ou através de ações, por exemplo, de demarcatórias, né. Então, essa situação tem sido frequente até hoje em dia, né, para a regularização das posses especificamente.